Então, a aula vai ser sobre áreas e volumes. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou definir o que seria a área, definir como seria a área, fazer um exemplo e a partir daí definir o que seria uma área delimitada entre duas funções, para a gente ver que é uma coisa óbvia, considerando uma certa característica, é uma coisa óbvia, e depois fazer um pequeno o volume definindo a partir do volume da esfera, tentando calcular o volume da esfera e depois disso a gente tenta sofisticar a coisa. Eu acho que assim fica legal. E voltando, né, para poder aplicar essa definição de área e essas coisas, é possível que eu vá precisar usar a regra da substituição para integral definida, já que é o que estamos calculando, né? Se for necessário, aí a gente explicita esse pequeno detalhe sobre a regra da substituição, considerando a integral definida. Tem um pequeno detalhe a considerar. Então vamos para as áreas. Eu vou deixar. Cadê? Deixar aqui do lado. Não vou deixar do lado. Porque senão fica pequeno. Vou deixar assim. Então vamos considerar o seguinte: depois que eu concluir a exposição, aí eu vejo as dúvidas de vocês, tá? Podem ir escrevendo as dúvidas. Então, vamos primeiro definir a área. Então, a princípio, a gente define a área considerando uma função real definida no intervalo AB, uma função real, que seja contínua. Essa é a primeira coisa que a gente pede sobre a função, que ela seja contínua no intervalo AB. Com isso, a gente consegue o seguinte: dado o intervalo AB, a gente sabe que a função ela tem que ter, dado aqui o ponto quem é FA e quem é FB, de alguma maneira a função tem que chegar do ponto P ao ponto Q. Por ser contínua, é uma linha contínua, né, o gráfico da função. E aí podemos definir, desse modo, podemos definir a área dessa região delimitada pelo segmento AB, pelos segmentos A, eu vou chamar esse ponto de ponto A, esse ponto aqui, ponto A, esse ponto aqui de ponto B. Então nós temos o segmento AB, AP, PQ e temos a curva PQ. E a gente define a área dessa região como sendo a integral de A até B de f de x dx. É assim que definimos a área. Mas essa é a forma simples de expressar uma área, né? É possível que a gente venha a ter área expressa de uma outra forma, né? Então eu vou pegar aqui um exemplo. Então vamos pegar um exemplo. Então vou considerar a função f1 de x como sendo a exponencial de x e f2 de x como sendo x. O que temos? A primeira função é a função exponencial. Sabemos o gráfico dela. Então vou desenhar aqui o gráfico dela em amarelo. Sabemos que o gráfico dela tem um comportamento desse tipo. E a segunda função é a função identidade, né? Então o que eu sei é que para cada valor de x que eu considerar, eu vou ter para y o mesmo valor, né? Dada a função identidade. Ocorre que a função exponencial
a exponencial de x, se x for maior que 1, é muito maior que x. Então ocorre que, na verdade, esse comportamento aqui está muito longe ainda, né, de ser o comportamento esperado. A exponencial ainda é mais rápida que isso, né? Então, o exponencial de 1 é e. Então já está próximo de 3, né? Então a ideia é que vai muito rápido, né? Então, o exponencial de 2 já vai para 9, né? Então, enquanto que a função identidade de 2 está em 2, né? Então, ou seja, a diferença entre os dois gráficos é muito grande. Então, o que podemos dizer é que para x maior que 0, a exponencial de 0 dá 1 e f2 de 0 dá 0. Para x maior que 0, na verdade, para todo x, mas certamente para x maior que 0, f1 de x é maior ou igual que f2 de x. Ou seja, a função exponencial é muito maior que a função identidade. Está aqui, né? Na verdade, basta que x seja maior que 0. Isso já é verdade. A função exponencial é muito maior que a identidade. Então, quando você considera a identidade vai ser uma função que passa aqui no 0, né? Então, tem uma... Vou escrever só até aqui. Esse comportamento aqui tem que ser corrigido no sentido de que o ponto x, cadê aqui? O ponto x aqui, ele nessa ordem viria para cá, né? Não aqui. Seria aqui, tá? Só para ficar claro o que estamos fazendo. Pois bem, eu quero calcular o gráfico da exponencial, o gráfico entre a exponencial e a identidade. O que significa isso? Eu quero calcular o gráfico, calcular a área da região delimitada entre o gráfico dessas duas funções no intervalo 0, 1. Então, eu quero considerar o intervalo 0, 1 e quero calcular eu vou colocar uma aqui. E quero calcular a área da região, dessa região, delimitada entre os dois gráficos. Como é que eu posso fazer isso? Ora, vamos fazer então em duas partes. Eu vou, deixa eu desenhar aqui assim. Eu vou querer calcular a área em rosa, que é a área sob o gráfico da exponencial de 0 até 1. Depois, eu vou querer subtrair o gráfico, eu vou desenhar em roxo. Pronto. Eu vou querer subtrair o gráfico da função identidade de 0 até 1. O gráfico, a área que eu quero é a área em rosa, dessa região rosa. Portanto, fica muito óbvio que o que eu tenho que fazer é calcular para cada ponto vertical, a diferença da altura desses dois pontos aqui. Então, pega aqui o ponto P e o ponto Q. Se eu souber calcular a diferença entre esses dois pontos, eu vou saber calcular, porque a área seria dada, né, vamos pegar um retângulo. No retângulo, a gente pega aqui a altura y multiplica pela base x e tem a área dessa região. Mas quando o que eu quero é calcular uma área de uma região que não é regular, como por exemplo essa região ali, né? Então vamos dar a região assim. Eu sei calcular a soma dos segmentos. Para cada ponto, eu tenho aqui o ponto,
o ponto X, né? Para cada ponto X, eu sei calcular o comprimento desse segmento aqui. Para cada X que eu considerar de A até B. O que significa que eu sei calcular a área da região entre A e B dessa região aqui. Então, tudo que eu preciso saber é calcular esse comprimento. Mas esse comprimento é dado exatamente pela diferença das funções. Então, se você considera aqui que esse primeiro é F1, F2 de x, e esse aqui é F1 de x, então a altura é exatamente a diferença dessas duas imagens. Se eu sei fazer isso para todo x entre A e B, então a área vai ser muito simples. A área vai ser dada, a área da região achurada vai ser dada pela integral de A até B da diferença de F1, F1 de x menos F2 de x dx. Lembrando que isso aqui representa o y, que é essa altura aqui, e o dx representa a variação do x aqui, né? Então é relativamente isso aqui que eu estou fazendo. Estou pegando x, a base, né, o comprimento da base, e multiplicando pela altura, que é dado pela diferença entre as duas funções. Então, essa definição de área entre regiões é uma boa definição. Então, agora podemos usar essa definição para calcular a área entre a exponencial e a função identidade, essa área em rosa, entre 0 e 1. Então, isso vai dar a integral de 0 a 1 da exponencial de x menos x dx. Eu sei que a integral da diferença é a diferença das integrais. Tanto a função exponencial quanto a função identidade estão bem definidas no intervalo 0,1 e são contínuas, portanto, limitadas no intervalo 0,1. Então, portanto, a integral está bem definida. E mais que isso, eu sei calcular a primitiva de cada uma dessas funções. Tanto a função exponencial quanto a função x. Eu sei calcular a primitiva delas. Então, calculo a primitiva. A primitiva da exponencial é a própria exponencial. E a primitiva de x é x² sobre 2. E aí eu uso a notação de integral definida para dizer que eu vou aplicar nesta função a variação de 0 a 1. Né? O que significa isso? Que eu vou aplicar na função o valor. Isso aqui é como se fosse de A a B, tá? De A a B. Pelo teorema fundamental do cálculo, a integral é f de B menos f de A, a integral definida. Quem é f? F é a primitiva da função f pequeno que está aqui. E essa aqui é f. Por isso, essa notação aqui, nessa barra 0,1, significa que eu vou... exatamente isso aqui, ó. Essa diferença. Você vai pegar a função f e aplicar em b, que é 1, e subtrair da função f aplicada em a, que é 0. Então, eu vou ter aqui a exponencial de 1 menos 1 subtraído da exponencial de 0 menos 0. Né? Então, f de b menos f de a. Aqui vai dar menos 1 menos 1. Né? Que é exatamente isso aqui e aquele dá 0. Então, eu tenho E. Ou seja, essa é uma forma de calcular o número de Euler. É a área de 0 a 1 da exponencial de x. É claro que isso aqui é meio que
redundante, né? Porque você precisa saber uma estimativa para o E para poder calcular essa tal área, né? Mas se você tiver uma boa estimativa para o E, essa área vai dar o valor de E. Você tem como confirmar, né? A partir daí, o quão boa é essa estimativa, né? Porque tem que dar exatamente o valor E aqui, né? Isso se eu não errei as contas, né? Mas eu acho que eu não errei, né? Se eu errei, vocês me falam. Então vamos para um outro exemplo. Um outro exemplo. Nesse exemplo, eu vou tentar convencer vocês de que a gente não tem como resolver todos os problemas que aparecem na nossa frente. Tem alguns problemas que, infelizmente, estão além das nossas competências. Então é exatamente isso que eu vou tentar convencê-los, né? Não sei se eu consigo. Então vou considerar uma função que a princípio é simples, x dividido pela raiz quadrada de x² mais 1. Se vocês lembram da regra de substituição, isso aqui é uma função integrável pela técnica de substituição. Aí agora eu pego uma outra função, x² menos x. Isso é um polinômio, portanto, também completamente integrável, né, em qualquer região que esteja delimitada. Observa aqui que o domínio de x é qualquer x, né? Tanto para y1 quanto para y2. Qualquer x, o domínio das duas funções. Mas o que precisamos saber assim como vimos aqui no primeiro caso, né? Qual é a região delimitada por essas duas funções. Então nós precisaríamos entender como resolver a equação que determina onde é que essas funções se intersectam. Podemos observar rapidamente a função y1, que ela tem assíntotas horizontais. Ela não tem assíntota vertical nenhuma, mas tem duas assíntotas horizontais. Quando x vai para mais infinito, ela vai para 1, e quando x vai para menos infinito, ela vai para menos 1. Então temos 1 e menos 1 como assíntotas horizontais. E o gráfico da função ele tem esse comportamento aqui. Né? Não tanto assim, mas assim. Né? E neste segundo caso, eu tenho um polinômio de grau 4, né? que pode ser reescrito. Eu posso reescrevê-lo aqui como sendo x que multiplica x ao cubo menos 1. Observa que esse polinômio ele tem dois zeros. X igual a 0 é um zero e x igual a 1 é outro zero. O x igual a 0 é um zero que tem multiplicidade 1 e o x igual a 1 é um zero que tem multiplicidade 3. Né? Não, na verdade 1, desculpa. Se você fizer a divisão x menos 1 x ao cubo menos 1 por x menos 1, você vai ter x² mais x mais 1. Né? Basta fazer as contas. Então fica x² mais x mais 1. Esse x² eu não gostei dele. Menos 1, então tenho x² mais x mais 1. Esse polinômio aqui, a gente pode observar que ele não tem raiz real, né? Porque as raízes inteiras seriam divisoras de 1. A soma dos coeficientes é diferente de 1, então 1 ou menos 1 não é raiz. E então restariam as raízes irracionais, né? Mas aí, se a gente for observar, já que é grau 2, né? A gente basta calcular o delta, né? Então eu vou ter aqui 1 menos 4. 1 menos 4 que é negativo, portanto não tem raiz real, né? x² mais x mais 1 é um polinômio não fatorável nos reais.
as raízes são todas complexas, né? As duas raízes são complexas. Então, significa que os únicos zeros da função f2 é o 0 e o 1. Né? Então, eu posso escrever aqui uma aproximação desse gráfico no 0 e no 1. Eu vou ter a função. E aí o que acontece? y2. Quando x vai para infinito, ela vai para infinito, e quando x vai para menos infinito, ela vai para infinito também. Né? Porque esse termo aqui é dominante. Né? Então o que nós temos é alguma coisa desse tipo acontecendo. Então o que acontece é que a região que eu quero calcular é essa região aqui, delimitada entre essas duas curvas, mas aí eu teria que encontrar o ponto. O primeiro ponto aqui eu já tenho. Esse ponto aqui eu já tenho, 0, P1. Mas eu teria que encontrar o segundo ponto aqui, ó, o P2. Para encontrar o P2, o que é que eu tenho que... Se eu souber quem é o P2, né, então eu teria exatamente o intervalo de integração, né, de P1 até P2. Você integra a função, você chama essa função aqui de f1 e essa função aqui de f2, e você faz a integral de f1 menos f2 de p1 até p2. Isso é exatamente a área que eu quero calcular. Eu sei como calcular a área, mas o que eu vou dizer a vocês é que eu não tenho como calcular a área, pelo menos de forma algébrica. Eu tenho que apelar para um computador ou uma aproximação, ou alguma técnica de aproximação para encontrar quem é P2. Vamos entender mais ou menos por que isso. Para encontrar P2, o que é P1? P1 e P2, né? São os pontos de interseção das curvas, que são os gráficos dessa função y1 e da função y2. Então, o que eu quero é encontrar a interseção entre y e y2. Eu quero encontrar x que satisfaça essa equação e essa ao mesmo tempo. Portanto, eu quero encontrar a solução da equação x sobre x² mais 1 igual a x² menos x. Eu quero encontrar a solução para essa equação. Como eu tenho uma raiz quadrada aqui, seria natural considerar o quadrado de ambos os termos. Isso é natural. Vamos fazer isto. E aí, isso implica que eu tenho x² quocientado por x² mais 1, que é igual a... Aqui eu vou ter... eu posso simplificar isso aqui, né? Escrevendo aqui x ao cubo menos 1 ao quadrado. Então eu vou ter x² que multiplica x ao cubo menos 1 ao quadrado. Pois bem, então dessa simplificação eu tenho x² que é igual a x² que multiplica x ao cubo menos 1 ao quadrado e multiplica x² mais 1. Dessa equação eu encontro que x² multiplica 1 menos x² mais 1 e multiplica x ao cubo menos 1 ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 0. Como estamos em um domínio de integridade, o que significa isso? Algebricamente falando, o produto de dois números reais é 0 se e somente se um deles for 0. Não tem como multiplicar dois números reais distintos de 0 e obter 0 como resultado. Significa daqui que ou x² é 0, que eu já sei, isso implica que x é 0. Esse é o ponto P1. Esse aqui é o ponto P1, que eu já conheço. E tem um outro ponto, que é o ponto em que eu tenho 1 igual a x² mais 1 multiplicado por x ao cubo
menos 1 ao quadrado. E é essa equação que ela é um tanto quanto complexa, porque eu tenho que encontrar um ponto que é hiperbólico e parabólico. Né? Isso aqui significa que está numa hipérbole, isso aqui significa que ele está numa parábola. Eu quero encontrar um ponto que é hiperbólico e parabólico e mais que isso, e que seja um inverso do outro. Eles multiplicados têm que dar 1. Né? Isso é algebricamente muito difícil de encontrar. Em outras palavras, né? Se você for olhar, por exemplo, o fato de que isso aqui é uma equação de grau 8, 8 não, aqui dá 6, 2, 8, né? É uma equação de grau 8. Não existe expressão algébrica para encontrar as raízes de um polinômio de grau 8. Então, algebricamente é impossível. Galois mostrou que algebricamente é impossível encontrar equações precisas, exatas, de equações acima de 3, né, de grau 3. Melhor, grau 4. Né? Grau 3 temos Cardano. Então, a ideia é que, algebricamente falando, estamos restritos a um problema muito difícil de encontrar, que não tem técnica que resolva. Então, a gente teria que recorrer a um auxílio computacional. Então, veja que é muito fácil encontrar um problema em que a gente esbarra em restrições algébricas. Por isso que temos que tomar cuidado, nós como professores e vocês como alunos, de entender até onde vai a estrutura algébrica que nós estamos usando. E existem delimitações clássicas, como essa, por exemplo, de que não existe expressão algébrica. Significa isso, usando as 4 operações, potenciação, radiciação, divisão, multiplicação, soma. Usando essas operações, você não tem como escrever o x em função dos coeficientes do polinômio. Se você não tem como fazer isso, então, se não existe como fazer isso, né? Então significa que os seus artifícios são indiretos. Então, não é possível resolver essa equação usando álgebra. Você poderia encontrar aproximações ou coisas do tipo. Né? Mas bem, eu quis mostrar esse exemplo, está exposto no livro também, eu achei bastante interessante, para vermos que, mesmo com muito avanço analítico, né, a matemática que estamos construindo ainda tem fortes limitações práticas. Então, na prática, a gente tem limitações bem específicas do que fazer e do que não fazer. Né? Então, dando continuidade... Professor. Oi? Professor, o Oi. senhor pode voltar no cálculo que o senhor estava fazendo, que eu estava copiando, enquanto o senhor estava falando. Ok. Aqui. Isso. Obrigada. Ok. Já copiou? Sim. Certo. Tá bom. Então, cadê? Eu tenho que vir para cá. Então, agora vamos calcular um outro exemplo de área, mostrando que, às vezes, temos que mudar a nossa forma de entender a nossa definição de função. Né? Porque a gente define função em geral, o x como sendo a variável e o y como sendo a variável independente. Né? Ou seja, o x é a variável independente e o y é a variável dependente.
exatamente dizemos que y é função de x ao fazer isso. Então, vamos considerar y igual a x menos 1 e considerar y quadrado igual 2x mais 6. Daqui a gente já observa que existe uma alternância das variáveis, né? Então a gente já não considera como variável, já não devemos considerar como variável o x, mas sim o y. Né? Por quê? Porque o y está ao quadrado. Se você quiser definir o x como variável, você teria que definir o y como duas funções, né? Raiz quadrada positiva e raiz quadrada negativa. E isso não é indicado. É indicado fazer o contrário. É indicado inverter o conceito de variável, né? Então, na verdade, o que nós temos é x como função e y como variável. Então, vamos escrever a princípio esses gráficos como sendo no eixo x, y, assim, x, y, mas a gente vai usar o conceito inverso, tá? Como se fosse x y horizontal e x vertical. Depois a gente vai mudar. Vamos ver o que acontece aqui. Isso aqui é uma função linear, y1. É uma função linear de x em y. Então, tanto x como função de y, como y como função de x, vai ser linear, né? Mudaria simplesmente o fato de que y é x menos 1, x1 seria y mais 1, né? Mas os pontos, isso aqui é uma reta, os pontos são os mesmos, né? Então vamos considerar x1 igual a 0, eu obtenho y igual a menos 1, y igual a menos 1, então tem o ponto aqui P1. E se eu considerar y igual a 0, eu tenho x1 igual a 1. Então tenho aqui o ponto P2. São os dois primeiros pontos de interseção da reta que passa, que é o gráfico, né, da função. Esse aqui é o gráfico da função y1, x1, menos 1. Agora vamos olhar o gráfico da outra função. E aqui vamos chamar a função de x. Então vai ser x2. Tá? Então como é que ficaria, né? Seria o gráfico, vou reescrever aqui, y quadrado igual a 2x mais 6. Então se você analisa que agora é x, então tem aqui x2 igual a y quadrado menos 6 quocientado por 2. Né? Então isso seria y quadrado sobre 2 menos 3. Essa é a parábola. Né? Quando o y é 0, o x2 é menos 3. Né? Então nós temos um ponto aqui, que é o vértice, né? Menos 3. Vamos considerar que seja o vértice. Né? Pode não ser, mas vamos lá. E agora eu tenho que x0, né? Quando x for 0, eu quero que isso aqui seja 0. Então eu obtenho que y quadrado menos 6 tem que ser igual a 0, portanto, y é igual a mais ou menos raiz de 6. E é raiz de 2 vezes raiz de 3, mas posso considerar uma estimativa, né? Eu sei que raiz de 4 é 2 e que raiz de 9 é 3. Então, raiz de 3, raiz de 6 está entre esses dois valores. Tá? Então, raiz de 6 está aqui, entre 2 e 3. Está mais próximo de... Está quase no meio aí, né? Na verdade, né? Está mais próximo de... Eu acho que de raiz de 2 do que de raiz de 4 do que raiz de 9, mas bem. O fato é que eu tenho aqui mais ou menos mais raiz de 6 menos raiz de 6. Como esse ponto aqui, né, o ponto P1, quais as coordenadas dele? Quando y é 0, x é 1. Deixa eu só confirmar aqui.
quando y é 0, x é 1. E quando x é 0, y é menos 1. Então esse ponto aqui tem coordenadas 0, menos 1. E esse ponto aqui tem coordenadas 1, 0. Né? Então, o ponto... Aqui eu tenho menos 1, né? Menos raiz de 6 está abaixo. Então, se eu for desenhar o gráfico, eu vou ter alguma coisa assim. Assim. Aí observa que o gráfico corta em algum ponto aqui e corta em algum ponto aqui. Vou chamar isso aqui ponto A e aqui ponto B. E a área que eu quero calcular é a área que está aqui dentro. Então, essa é a área que eu quero calcular. Observa que se eu for calcular essa área usando nossa referência de x como variável e y como função, ou seja, eu teria que calcular essas diferenças aqui. Ó. Aí observa que eu teria que considerar, em algum momento aqui, eu teria que considerar a função de cima ou a função de baixo, né? Definida aqui nesse sentido, né? É muito mais difícil fazer isto. Aqui eu teria que eu vou só mostrar assim, eu teria que definir assim, definir a partir desse ponto, definir uma região, depois calcular a região para essa outra função. Então teria que ser, vou desenhar aqui mais claro. Teriam que ser duas regiões. Eu teria que estar dividindo as regiões. Aqui. Então, ao fazer isso, eu simplificava o cálculo, mas eu teria que fazer 4 integrais, né? Ou de uma outra forma, talvez até mais que isso, né? Talvez até mais que isso, mas bem, é possível mais que isso. Mas a ideia é que se eu tiver a seguinte sacada, ao invés de fazer a x como variável, eu fazer x como função de y. Quando eu faço x com função de y, eu tenho isso. Ó. Observa que a reta verde, ela corta tanto o gráfico azul quanto o gráfico vermelho uma única vez. Então eu tenho aqui o P e o Q que eu preciso. E se eu observar aqui o y como função, então o que eu tenho é aqui crescente. Então a função em vermelho, a função y1 é maior, essa função aqui f1 é maior que a função em azul, f2. Então basta calcular a integral. Desse ponto aqui até o ponto máximo aqui, né, que seria o ponto, o menor ponto até o maior ponto, né, da variação. Não, desculpa. Basta nesse caso calcular a variação. Y é variável agora, né? Então tenho que calcular esse ponto aqui e o intervalo de variação agora vai ser aqui. Cadê verde? Aqui. Pronto. Vai ser esse aqui, ó. Eu vou calcular a integral sobre esse intervalo verde, porque a função agora dado um ponto aqui, eu tenho f lá. Né? Então eu vou pegar y e obter o x. Eu vou inverter o processo de função, né? Para que eu possa calcular a integral em y, não em x,
uma única integral. Porque literalmente, quando você inverte o processo, inverte o gráfico, olha como é que fica. Eu fico com uma reta aqui e fico com uma parábola aqui. É assim? É assim. Pronto. Então eu tenho que calcular a área rosa, que é essa área aqui. Como é que eu calculo essa área? Eu descubro quem é esse ponto aqui. A laranja. Descubro quem é esse ponto aqui, descubro quem é esse ponto aqui. Então, ao fazer isso, eu sei qual é o intervalo de integração. E aí eu calculo, essa aqui é a função maior, f1, e essa aqui é a função menor, f2. Eu calculo, esse aqui é o ponto AB. Basta calcular a integral de A a B da função maior subtraído da função menor. E agora a variável, né? Isso aqui é y, isso aqui é x. A variável agora é y. Então olha isso aqui com função de y e olha isso aqui com função de y. E a área está aí definida dessa forma. E muito mais simples, né? Quando você olha dessa forma, fica muito mais simples de calcular a área do que fazer toda essa odisseia, né? Então veja que a mudança de perspectiva pode te fazer resolver o problema com muito menos esforço do que se você mantém a sua perspectiva de que função está nesse eixo fixado aí, x horizontal, y vertical, e você tem que fazer essas divisões. Você basta reverter aí o papel de variável e você simplifica o processo, tá? Então vou deixar como exercício vocês concluírem, essas são as funções, vou deixar como exercício vocês concluírem a integral, tá bom? Então está definida aqui a integral, como é que tem que calcular, e que vocês têm que encontrar os pontos de interseção entre as duas equações, né? Encontram desses pontos, P e Q, vocês determinam quem é A e B, que são os valores de y, e calcula aqui a integral usando as funções, que são as funções que são dadas aqui. Ó. Essa função aqui e essa função aqui, que é x1 igual a y menos 1. Essa aqui é a função linear e essa aqui é a função parabólica. Tá? Então, com essas funções vocês calculam f1 menos f2 e calculam essa integral aqui. Então agora eu vou passar para volume. Né? Então 21, 21, vamos passar para volume. Então vamos definir volume. O volume, ele pode ser definido, vou considerar o volume de uma esfera, né? O que seria o volume de uma esfera? Então vamos tentar entender. O volume pode ser entendido como a região tridimensional ocupada por um elemento tridimensional. Então, quando eu considero a esfera, o volume é essa região delimitada pela esfera de raio R. Então, vou colocar aqui um raio R. Quais são as unidades que nós temos? Eu sei calcular comprimento, porque basta calcular aí a norma, né? Usa a norma, se eu pegar dois pontos, por exemplo, esse ponto aqui, eu sei calcular o comprimento desse segmento, porque eu pego a norma da diferença desses dois pontos, isso dá o comprimento. Se eu tiver uma seção vertical
se eu tiver uma seção vertical da esfera, eu sei calcular a área. Porque essa área aqui nada mais é do que, se a gente for para o plano, isso é exatamente a área de uma circunferência de raio R. E essa área é 2π, ou melhor, é πr ao quadrado, né? Essa área é πr ao quadrado. Né? A gente pode depois provar isso, né? Que a área da circunferência de raio R é πr ao quadrado, né? Porque a gente sabe que o que é que sabemos, né? Que a curva é dada por x² mais y² igual a 1, né? Então você define a função de forma inteligente. Você diz que y1 é a raiz quadrada de x² de 1 menos x², de 1 menos x². E aí o que você teria que calcular era a área de menos 1 a 1, o x de menos 1 a 1, e multiplicar por 2. Essa seria exatamente a área da circunferência de raio 1, né? Então vamos ver, ou de raio R, né? De raio R, colocar aqui R ao quadrado, aqui vem R ao quadrado. Né? Então se você faz isso, você mostraria que essa área aqui, ela é πr ao quadrado sobre 2. Quando você multiplica por 2, você tem a outra parte que complementa a circunferência. Né? Então, o que é que você precisaria calcular era a integral de menos 1 a 1 da raiz de r² menos x² dx. Essa é a integral que você tem que saber calcular. A gente já viu que essa integral não sai por substituição, né? Mas, se você usar coordenadas polares, você diz que x é igual a r cosseno θ, e que, nesse caso, então, dx então você tem aqui que r² menos r², calma, r² menos x² é igual a r² menos r² cosseno ao quadrado θ, mas isso é igual exatamente a r² seno quadrado θ. Então vai dar aqui a integral de menos 1 a 1 do módulo, né, de r². Como é de menos 1 a 1, o seno é positivo, né? Então você pode desconsiderar o sinal. Então fica r seno θ dθ. E existe uma jacobiana que é necessário calcular, né? Que seria a derivada de x em r e a derivada de x em θ. Né? Então, calcular o quadrado disso, você vai acabar encontrando r, que seria o que muda a diferencial, né, de dx para dθ. Né? E aqui, nesse caso, não é mais de menos 1 a 1, porque eu estou mudando o... Pronto, aqui eu vou precisar falar da regra da substituição para a integral definida. Então deixa eu só ir aqui para o lado. Se eu considero a função integral de a b
F' de x. G' de x, dx. E aí eu observo que isso aqui é integrável, né? Então, a ideia é que a integral disso aqui vai dar exatamente f de g, né? Aplicado em x. Mas aí observa que a f ela tem que ser diferenciável em g de x. F tem que ser diferenciável em g de x. E que se você considera a função auxiliar o x, du dx vai ser... considera o x como g. Du dx vai ser g' de x. Então, portanto, du é igual a g' de x dx. Então, essa integral aqui, ela ficaria integral de f' de u du. Mas e quanto a os extremos? Ora, os extremos foram alterados, né? Porque aqui a variável era x, agora a variável é u. Mas u é uma função de x que espelha g. Então significa que os valores de u de x, né? Quando x varia de a até b, qual é a variação de u? A variação de u é dada por g. Então vai ser g de a até g de b. Então é exatamente essa a regra de substituição quando a integral é definida. Então você transforma essa integral aqui nesta integral. E o que você sabe calcular é a integral, você sabe a primitiva de f', né? Você sabe calcular f', porque isso aqui fica direto, né? E se você sabe a primitiva de f' é f. Então isso vai dar exatamente f g de b menos f de g de a. Né? É exatamente esse a regra da substituição para integrais definidas. Agora, voltando aqui para a área. Isso. Então, pois bem, eu vou precisar, na verdade, de um pouco mais do que isso, né, para conseguir encontrar aqui os limites, né? Então, vamos lá. Quando o x é menos 1, né? Então, isso é porque o cosseno de θ ele foi eu estou considerando R, né? Então acabaria tendo R lá. Nessa substituição aqui não tá direto ainda não. Vamos fazer o seguinte, eu vou provar essa integral depois. A gente precisa de outras coisas, tá? Então, nós precisaríamos de substituição trigonométrica especificamente. Então faltam certas ferramentas para eu poder falar para você sobre essa integral. Então eu prefiro que vocês confiem que a área do disco de raio R é πr ao quadrado. Isso é uma coisa que a gente pode provar e que eu vou provar quando a gente tiver as ferramentas. Mas bem, sabendo que a área é πr ao quadrado, então se eu souber calcular a área, olha o que eu posso fazer. Eu posso considerar esse eixo aqui como sendo o intervalo de integração, que é de menos R a R. Considero aqui x como variável. Para cada valor de x, eu terei que ter associado uma área que está vinculada ao raio
desse disco, que é uma seção vertical ao eixo X. Né? Então, para cada X eu vou ter que ter uma área. Esse valor aqui é o Y, né? Então, o Y que eu vou ter que calcular aí, eu calculo exatamente, seria o Y que estava lá embaixo, né? Esse Y aí eu calculo exatamente fazendo R quadrado igual Y quadrado mais X quadrado. Então, significa que o Y ele é igual, nesse caso, como é um raio, né? Então é positivo, ele é R quadrado menos X quadrado. Ok? E aí o que eu faço? Eu digo então que o volume da esfera é igual à integral de menos R a R da raiz quadrada de R quadrado menos X quadrado dx. Ah, não, falta uma coisa, né? Que a área AX ela é π y quadrado, né? Ok? É π y ao quadrado. A área AX, né? Π y quadrado. E aí o que eu faço substituir esse y aqui nessa expressão aqui. Então não dá isso não, tá? Vou corrigir aqui embaixo. Vai dar a integral de menos R a R π R ao quadrado, né? O R é Y, então é isso aqui ao quadrado. Então vai ficar R ao quadrado menos X quadrado dx. Pois bem, é essa integral que eu estou definindo como sendo o volume da esfera. Vamos calcular. Integral menos R a R π R ao quadrado menos X quadrado dx. Eu estou definindo como sendo o volume da esfera. Considerando que a área do disco ele é, para cada valor de x, ele é π y ao quadrado. E que y ao quadrado é igual a r quadrado menos x quadrado. Né? Considerando o que já propomos. Né? Feito isto, podemos calcular que a integral de menos r quadrado r π eu vou já calcular a integral. A integral é simples. Eu tenho aqui a variável é x e no termo r quadrado eu não tenho a função πr quadrado, eu não tenho variável, né? Então é como se eu estivesse integrando uma constante. A integral da constante é x, né? Então eu vou ter πr x menos x quadrado, a integral usa a regra da potência, x ao cubo sobre 3. Então πr quadrado x ao cubo 3. Eu vou aplicar de menos R a R. Então, eu vou ter aqui π R quadrado aplicado em R, subtraído de π R quadrado. Eu vou aplicar... eu vou considerar isso aqui como só. Vou aplicar em R toda a função. E R quadrado R ao cubo 3. É o primeiro termo. Traído
π r quadrado vezes menos r menos πr quadrado aplicado menos r ao cubo sobre 3. Pois bem, então simplificando, fico com πr ao cubo menos πr 3 menos eu poderia colocar πr ao quadrado em evidência aqui em cima. No que aqui isso vai nos levar. Aí eu tenho aqui menos mais πr ao menos, né? Vamos ver. Primeiro a integral tá certo. πr quadrado x menos π. Não tem r quadrado aqui, ó. Né? Porque é π, fica r quadrado, π que multiplica quadrado. Então não tem r quadrado aqui não. Fica πr quadrado x menos π x ao cubo sobre 3, né? De menos r a r. É isso. Fica πr ao quadrado r menos π r ao cubo sobre 3 mais πr ao cubo e menos, aqui não tem r quadrado, πr ao cubo sobre 3. Ficando, fica 2 πr ao cubo, 2 πr ao cubo, 3, e dá exatamente 6 menos 2, 4 πr ao cubo sobre 3. E é a fórmula que todo mundo conhece, né? O volume da esfera. Pois bem, então, entendido que a gente consegue calcular o volume da esfera sabendo calcular o volume da área, desculpa, calcular a área de uma seção perpendicular ao eixo x, né? Então, eu preciso saber calcular essa área aqui, em amarelo. Então, eu sei calcular e eu sei colocar ela em função de x, porque o y está em função de x aqui, ó. Eu coloco ela em função de x, então agora eu vario x de menos r até r e calculo a integral, que seria a soma de todas essas seções aqui de menos r a r, que é exatamente o volume da esfera, né? E eu consigo fazer isso para outras superfícies, né? Então, se eu souber, por exemplo, calcular a pirâmide, vamos ver a pirâmide como é que funcionaria. Então, pega uma pirâmide regular. Você pode considerar que a face você tem uma pirâmide de lado L e de base B. Então, o que você precisa saber? Calcular a área de uma seção transversal da pirâmide. Lembrando que a pirâmide é tridimensional, né? Então, regular. Tá? O que eu estou fazendo é considerando um corte perpendicular da pirâmide. Estou considerando o eixo do x passando aqui por dentro, cortando a pirâmide nesse ponto e no centro do quadrado, que é a base. Estou considerando o lado L e a base B. Então, isso significa que se eu considero o triângulo
considero o triângulo, que é essa seção central da pirâmide, é exatamente o que eu vou ter aqui. Certo? Então, considero que isso aqui é o eixo X. Esse eixo aqui. Não é para cá. Né? Então, aqui está o zero. Que está aqui, o zero. E aí eu considero aqui o eixo Y. Fazendo isto, eu tenho esse desenho aqui. Né? Então, quando eu for considerar esse lado aqui, ó, eu tenho que considerar aqui como se isso aqui fosse uma seção da pirâmide. E se eu souber calcular essa área em função de x, basta integrar de zero até esse ponto aqui, que eu vou ter que calcular qual é. Então, de zero até esse ponto para poder encontrar a integral, né? Então, o volume. Pois bem, o que eu sei é o seguinte, x, e eu tenho x e tenho esse ponto aqui que eu vou chamar de S. Esse ponto aqui, nesse comprimento. Eu tenho dois triângulos, né? A princípio aqui. Tenho o triângulo laranja e tenho o triângulo azul. Esses dois triângulos, eles estão em proporção, né? Então, eles são equivalentes. O que ocorre é que x está para b, assim como... desculpa. Esse comprimento. Então, x está para b, assim como s está para... Não era S, né? Eu tenho esse lado para este lado para este. S para... pois bem, eu tenho não o lado, eu tenho a altura. Pronto. Isso aqui foi a altura da pirâmide. Então, x está para b, assim como S está para a altura da pirâmide. Então, o S é esse comprimento aqui, esse comprimento ali, ele é dado... seria variável, né? Então, para o ponto X... Não, vou fazer uma pequena correção aqui, que é o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de S e aqui de X, porque esse aqui é o eixo X, né? Esse aqui é o eixo X. Então, esse comprimento aqui é X e esse comprimento aqui é S. Aí eu vou considerar a base B e a altura H. Né? Então, não é isso aqui que eu tenho, não. Vamos lá. Nem é o que eu quero. O que eu tenho é S está para B, S para B, assim como x está para h. Agora sim. S está para B, assim como x está para h. Então, isso. Então, o que eu tenho é, para calcular a área dessa seção aqui, né? Você vai ter que ter... O que é aquela seção? Aquela seção é isso aqui. Então, você tem esse segmento aqui, que é o S. O que é a área disso aqui? Isso aqui é 2S ao quadrado. Melhor, isso aqui é 2S, isso aqui é 2S, né? Já que é um quadrado, uma pirâmide irregular. Então significa que a área é 2S ao quadrado. Então isso aqui seria a área da seção que depende de x.
porque o S depende de x. Então, se eu escrever o S como sendo x vezes b quocientado por h e substituir aqui, eu vou ter a área que depende de x. Depende de x é igual a 2 vezes x vezes b quocientado por h, tudo isso ao quadrado. Eu vou calcular de 0 até h, né? Integral, 0 até h. Então, a área, o volume da pirâmide é dado integral 0 até h, onde h é a altura da pirâmide, dessa função aqui, que é 4 vezes o ponto x ao quadrado vezes b ao quadrado sobre h ao quadrado dx. Olha, isso aqui é um constante. Então, posso reescrever como sendo b quadrado sobre h quadrado, integral de 0 a h, 4x quadrado. Isso é igual a b quadrado sobre h ao quadrado de 4x ao cubo sobre 3 de 0 a h. Quando for 0, não vai ter isso aqui multiplicando, né? Então, quando for 0, vai anular aqui. Então, exatamente quando é h. Né? B vezes 4h 3 de h ao quadrado 4. Eu não lembro exatamente se é isso, mas se eu não errei nas contas, é isso, né? O volume seria. Ou seja, é uma porção da área da base, né? Do quadrado, né? Vezes a altura. Então, é 4/3 do volume do cubo, né? Você tem o cubo. Mais fácil desenhar. Cubo. E aí pega a sólido. Ele é 4/3 da área do cubo. Você pega aqui lado B, altura H, né? Então, nesse caso, um paralelepípedo, né? Se B for igual a H, fica exatamente a área do cubo, né? O volume do cubo. Então, a pirâmide seria 4/3 do volume do cubo, né? Então, acredito que seja isso mesmo. Pois bem. Então, e aí faltaria mostrar como seria o cálculo de uma. Falta só uma definição. E já concluo. Então, o volume por cascas cilíndricas. Cascas cilíndricas. O que seria isso? Seria você considerar uma função definida no intervalo AB, função contínua, e aí você quer calcular o volume do sólido, que seria a revolução dessa função em torno do eixo y. Pois bem, primeiro segue o fato de que você vai querer calcular para cada x que você vai fazer
é calcular uma seção cilíndrica Então, essa área aqui, né, que você vai estar calculando, ela é exatamente x, f de x. Essa é a área que você vai estar calculando. E o que você vai estar fazendo é multiplicando ela pela área de uma seção circular, né? Então, você estaria multiplicando ela por 2π. Exatamente o comprimento da circunferência, né? Então, onde aqui você está considerando que isso aqui é a variação radial, né? Então eu teria o raio desse disco é dado por x, né? Então eu pego esse comprimento aqui e multiplico pela altura. Pego esse comprimento e multiplico pela altura de f de x. Quando eu calculo essa integral, a integral de 2π x f de x dx, eu estou calculando o volume do sólido definido por F a partir da rotação no eixo X, de 0 a 2π. O X, o X valendo de 0 a de A a B, de A a B. É em X, né? Esse 2π eu já coloquei aqui, ó. Exatamente o comprimento da circunferência. E aí eu considero ali o que seria essa... Como posso dizer? O que eu estou fazendo é mais ou menos isso. Eu estou querendo calcular o volume de uma coisa que tem essa característica aqui. Eu tenho um disco, tenho outro disco, e eu considero os cilindros que tenha essas espessuras. Então, como é que eu calculo esse volume? Eu vou pegar aqui a diferença entre os raios e vou multiplicar. Eu vou pegar isso aqui como se fosse uma área, né? Tá aqui, ó. Eu pego essa seção aqui, que é a área, e multiplico pelo comprimento da circunferência, né? Ou seja, eu multiplico por 2π, porque o raio já é dado exatamente aqui. Isso aqui é o raio, né? Então, quando eu somo isso, eu tenho o volume, né? Que é exatamente o que está aqui. Só que aí, em vez de ser a mesma altura, a altura varia. Exatamente o que muda aqui, que em vez de ser a altura a mesma altura R, né? Eu vou ter a altura dada por f de x aqui. Né? Então, com esse pensamento aqui, por isso que são cascas cilíndricas. É como se você pensasse que você tem dessa variar de A até B, você está dividindo isso aqui em cilindros. Que vão diminuindo de altura a partir de F. E você vai rotacionar cada um deles, gerando uma estrutura desse tipo aqui. Né? Cada um deles você vai rotacionar, gerando uma estrutura desse tipo. Né? Então é exatamente isso aqui que a gente está fazendo ao considerar essas cascas cilíndricas. Né? E aí quando você escolhe aqui a variável xi, né? Que estaria aqui dentro, depois você não precisa mais escolher xi, mas apenas um x. E para cada x você vai ter ali a seção dada por xf de x, né? Porque aí fica infinitesimal, né? Pois bem, eu vou concluir por aqui e abrir para as suas perguntas. O que é isso? E várias perguntas, né? O que é isso de coordenadas polares? É o seguinte:
Vocês deveriam ter visto isso em geometria analítica, certo? Só uma dica. Que é assim. Ou vocês viram e vocês não lembram. Que é o seguinte. A gente tem as coordenadas cartesianas. E você considera aqui x e y, certo? As cartas do plano. Então, dado um x, dado um ponto P, dado um ponto P no plano, quais são as coordenadas desse ponto? O que eu vou fazer? Pegar uma reta que é paralela a y e pegar uma reta que é paralela a x. E nas interseções, eu vou pegar aqui esses comprimentos e vou chamar isso aqui de xp, pegar esse comprimento aqui, chamar isso aqui de yp. Então essas são as cartas do ponto P. Então no plano eu tenho essas cartas. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso pegar o seguinte. Eu sei que dados dois pontos, eu tenho uma única reta que passa por eles. Então pego a origem e pego o ponto P. Ao fazer isso, eu tenho definido um ângulo θ e tenho o comprimento do ponto P, que é a norma do ponto P. E é exatamente o comprimento desse segmento aqui. T azul. É o comprimento desse segmento aqui. Daqui até aqui. Esse aqui é o comprimento que eu chamei de norma de P. Que eu vou chamar de R. Por quê? Porque se eu considerar agora todos os pontos que tenham essa característica, eles estão em uma circunferência. Todos os pontos que têm essa característica de serem pontos P que tem um ângulo θ formado com eixo x e um comprimento R fixado. Todo ponto aqui vai ter essa característica. Você vai poder fazer isso. E vai ter aqui um ângulo θ e o mesmo raio R. Certo? Então o que acontece é que a gente pega, em vez de pegar xp, yp, a gente pega θ e R e θ como as coordenadas do ponto P. Essas são as coordenadas polares do ponto P. E aí, como a gente já tem as coordenadas cartesianas, o que a gente faz é pegar um mapa de uma coordenada para a outra. Então, eu observo aqui que no triângulo rosa aqui, esse triângulo rosa é um triângulo inscrito na circunferência de raio R. E a hipotenusa do triângulo é exatamente R. O cateto adjacente ao ângulo θ é xp e o cateto oposto ao ângulo θ é yp. Então, eu tenho o triângulo que tem ângulo θ, xp, yp e hipotenusa R. Então, daqui eu determino quem são a relação entre as coordenadas cartesianas e entre as coordenadas polares. E esse mapa me diz que xp é igual ao cosseno de θ vezes R, ou seja, R cosseno de θ, e yp é R seno de θ. Então isso aqui seria o mapa que transforma uma coordenada, a coordenada cartesiana, em coordenadas polares e vice-versa, né? Então as coordenadas polares é isso aqui, é você considerar a angulação, né? Eu vou chamar assim, dado um ponto, eu tenho definido um vetor. Esse vetor ele tem direção, comprimento e sentido, né? Então a direção é dada pelo ângulo, o comprimento é dado pelo comprimento do vetor. Esse tem um ponto P e tem um vetor V.
Então eu tenho o ângulo é a direção, o comprimento do vetor é... Eu acabei de falar e esqueci. Então direção, comprimento e sentido. Comprimento, né? E o sentido é exatamente se ele está saindo da origem ou entrando na origem. Então é exatamente mais ou menos, né? Então, essas são as três características que unificam um vetor. Então veja que a gente já tem, de uma forma clássica, a ideia de... porque dado um vetor com direção θ, com comprimento r e sentido, existe um único vetor que tem essas características. Então, dadas essas três características, existe um único vetor no plano que vai ter exatamente esse comprimento, esse ângulo e aquele sentido. Só existe esse vetor que satisfaz isso. Para cada ponto só tem um vetor que satisfaz isso. Para cada terna, né? Só tem um vetor que satisfaz isso. Então essas aqui são as características que definem o vetor. Com isso eu tenho muito bem definida as coordenadas polares no plano, né? Eu tenho como definir no plano as coordenadas polares. E eu tenho, em relação a isso, eu tenho as coordenadas esféricas, né? Que a gente vai ver isso. A gente vai precisar disso, tá? A gente vai ver isso. As coordenadas esféricas é o que a gente usa no GPS, né? Então você tem aqui o globo, e aí você usa o fato de cada ponto aqui, você pode projetar no plano e você vai ter as coordenadas polares para ele. Só que esse ponto é um vetor no R3. Aí você tem aqui o ângulo θ no plano, e tem o ângulo φ aqui no espaço. Então, quando você está no espaço, né, você tem basta duas coordenadas, né, e você sabe que tem unificado um ponto. Você determina quem é θ, quem é φ, e nesse caso quem é o R, né? Então, se você der essas três coordenadas, você sabe quem é esse ponto aqui, P. Né? Então, isso aqui é usado em cosmologia, né? Em astronomia. Exatamente acho que é o azimuth, né? E o outro que eu esqueci agora, que é exatamente o θ e o φ, né? Que é a abertura com relação ao eixo X e a abertura com relação ao plano horizontal, né? Essas duas aberturas te dão o ponto unicamente, né? Mais bem. Ok, entendido? Alguma dúvida? Alguma dúvida genérica sobre a aula? Foi muita informação, né? Eu achei. Eu achei muita informação. Vocês desculpem o excesso de informação, mas é porque eu precisava falar sobre essas coisas. Eu estava muito ansioso para falar sobre o volume, usando o integral de uma variável. Veja como é interessante, né? Você com uma variável consegue calcular uma coisa que é tridimensional, né? Mas não se admirem muito, porque eu posso explicar de novo sobre o volume da pirâmide. Cadê o volume da pirâmide? Pirâmide aqui, né? Então vamos lá. Eu vou refazer então, porque aqui ficou muito bagunçado. Vamos fazer assim. Considerar pirâmide regular. Ao fazer isso, eu considero coisa desse tipo. Pois bem, aí o que é que eu faço?
Eu considero aqui o eixo X passando aqui. Considero o eixo X passando aqui. Ficou estranho. Vou pegar uma reta. Passando aqui. O zero e passando exatamente no centro da base. Considero que isso aqui é o eixo X. Então, eu posso deitar a pirâmide e considerar assim. Aqui o eixo X, aqui um eixo Y. E eu posso considerar que eu tenho uma seção. Eu tenho uma seção da pirâmide. Quando eu considero aqui corte, eu tenho esse triângulo, né? E vai ter a base, vai ter o comprimento do lado a base do triângulo é exatamente a base da pirâmide e o lado do triângulo é o lado da pirâmide, né? E a altura é a mesma. A altura do triângulo é a mesma, né? Então, a altura aqui, a altura do triângulo é a altura da pirâmide, H, e a base é a mesma, P. Então, o que é que eu faço? Agora eu quero encontrar, se eu souber encontrar a área de uma seção. Agora imagino aqui que eu estou considerando o eixo Y, né? E que eu tenho agora um volume. Então, se eu souber encontrar a seção da pirâmide, quando eu voltar para aqui, ó, se eu souber encontrar a área de uma seção, fazer em amarelo, a área de uma seção, basta calcular, então, nessa variação aqui, calcular nessa variação aqui, que é da altura, eu somo área por área, cada área vai ser a x, eu somo área por área e eu vou ter na integral das funções área, quando eu vario x de 0 até h, eu vou ter exatamente o volume da pirâmide. Né? Ficou claro? Ficou claro o que eu fiz? Ok, porque aí agora, além disso, é só de fato calcular quem é aquela área, aquela seção, né? Seria só calcular, fazer a conta mesmo. Pois bem, aí só um detalhe, amanhã nós não temos aula, porque amanhã eu vou fazer uma mudança. E nesse final de semana eu vou estar fazendo essa mudança, então amanhã nós não temos nosso encontro, mas aí vocês ficam com a seguinte atividade, que é assistir essa aula e entender essa aula que acabamos de ter. Tá? Essa é a atividade de vocês. Fazer essa aula de novo, fazer todas as continhas que eu fiz e entender o que é a área, ou seja, o cálculo da área, a área entre duas curvas, né? Então, entre dois gráficos, o volume, o que é o volume, calcular o volume da esfera, o volume da pirâmide e o volume por cascas cilíndricas, entender o que é, né? Entender o que é que eu quis dizer com a coisa e vir na próxima semana cheio de dúvidas. Essa é a ideia, vocês me tem sim. Tudo isso aqui eu tirei do livro volume 1, Cálculo volume 1, que nós estamos, que usamos como texto, né? Inclusive os exemplos, eu saí copiando os exemplos de lá. Tem algumas coisas aqui que eu pulei, eu saí anotando algumas coisas aqui, eu saí pulando algumas coisas para poder dar tempo da gente ver tudo hoje, né? Assim, ver com alguma completude as coisas hoje. Mas aí tem coisas que a gente vai vendo nas práticas mesmo. Vocês vão observando coisas na prática. E tem coisas que eu vou ter que ir falando e ressaltando depois, né? Ou seja,
Tem coisas que agora não faz muito sentido falar, porque ficaria só mais uma informação sobre a integral, né? Eu acho que fica mais coerente quando você dá a informação e usa a informação. Eu acho que assim fica mais coerente. Então, seguindo lá o livro, eu vi algumas informações que ele saiu dando, mas já que a gente não está usando ainda, eu não acho coerente falar sobre essas coisas agora, né? Então, mais à frente a gente vai falar sobre isso, né? E o uso de coordenadas polares, vamos ver quando formos usar funções de duas variáveis, elas são bem mais sofisticadas, né? Então, para o cálculo de limites, por exemplo, a gente já usa coordenadas polares para poder determinar se existe ou não limite, por exemplo. A gente já usa coordenadas polares. Então, a gente vai precisar fazer as coordenadas polares direito e as coordenadas esféricas e cilíndricas. São 3 tipos de coordenadas que usamos, porque vamos estar no espaço, né? Então a gente precisa bem saber mexer nessas coordenadas. Tá? Então não se preocupem, a gente vai ver tudo isso com calma. Tá? Hoje talvez foi meio bagunçado, assim, porque tinha muita informação, mas vocês ficam com a atividade de deixar clara a aula de hoje. Já que eu não consegui fazer, eu acho, né? Então que vocês façam isso. Pois bem, então vamos indo que eu ainda não jantei, tá? A gente vai se falando na próxima semana, nos vemos, tá bom? Então, boa noite.